Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula desta nova temporada que estamos realizando agora, que é o estudo em teoria de categorias. Na última aula a gente definiu o conceito de categorias, demos alguns exemplos, e o título da aula de hoje é aquela obra que o prefeito deixa para inaugurar na véspera da eleição. Funtores. Por que eu coloquei esse título ridículo? Nós vamos ver, nós já vimos anteriormente, por exemplo, quando a gente estudando conjuntos algébricos afins, que a gente conseguia associar objetos geométricos, que eram dados por zeros de polinômios, era possível associar esses objetos a seres de outra natureza, que naquele caso específico eram as álgebras reduzidas finitamente geradas. E a gente fez uma associação entre objetos e depois entre o que nós chamamos de morfismos, tá? A gente viu que cada morfismo polinomial, por exemplo, induzia um morfismo lá na categoria das álgebras reduzidas finitamente geradas, tá? Agora, como a gente já está de posse dessa terminologia, eu já me sinto à vontade para me dirigir a vocês usando tal nomenclatura. E como é que a gente fazia isso? Antes da gente definir o que é um funtor, então, lembra que a gente fixava um corpo K. Vamos começar com um exemplo. É sempre bom, quando é possível, começar com um exemplo. Então, eu vou fixar um corpo. E aí eu vou dar alguns nomes aqui. Na última aula a gente chamou a categoria dos conjuntos algébricos sobre K, afins. A gente deu essa anotação aqui, ó, C.auge, conjunto algébrico sobre K, né? Uma anotação sugestiva. Então, essa aqui é a categoria dos conjuntos algébricos afins sobre o corpo K, tá? E eu vou denotar só assim, ó, auge K, como a categoria. Não é bem uma notação padrão, tá? Isso aqui pode significar várias coisas, dependendo do contexto onde você está. Então, quando você lê um material que tem essa notação, é sempre bom você ter certeza do que o autor estava querendo dizer com essa notação. É prudente você fazer isso. Aqui nós vamos denotar isso aqui como a categoria em que os objetos são as álgebras reduzidas, ou seja, livre de elementos nilpotentes, e que são finitamente geradas sobre o corpo K, como K-álgebra, tá? Então isso aqui é uma categoria em que os objetos são as K-álgebras reduzidas, finitamente geradas, e os morfismos dessa categoria aqui, para mim, são os homomorfismos de K-álgebras, tá bom? Vai ser muito comum a gente, em alguns momentos, descreveu uma categoria falando mais dos objetos, e aí os objetos mais ou menos já vão nos dizer qual vai ser os morfismos que eu vou estar considerando, tá? Por exemplo, se eu falasse de anéis aqui, a categoria dos anéis, eu já estou implicitamente dizendo que os objetos são os anéis e os morfismos são aqueles que preservam as operações dos anéis, mais conhecidos como homomorfismos de anéis, tá bom? Então, quando nós estudamos o anel de coordenadas, a gente viu que cada conjunto algébrico afim induzia um anel de coordenadas, tá? Então, a gente viu que, por exemplo, que aqui nessa categoria aqui, ó, então eu vou comparar as duas assim, ó. Eu vou colocar essa categoria dos conjuntos algébricos desse lado, e aqui eu vou colocar essa categoria das álgebras finitamente geradas e que são reduzidas, tá? A gente viu, por exemplo, que cada conjunto algébrico V, que está aqui, estava associado, eu não estou usando notação de função ainda, tá bom? Então, eu associava V a um anel de coordenadas que está aqui, ó. Tá bom? Então, para cada objeto nessa categoria, o que nós fizemos na primeira temporada dessa série que nós estamos construindo e acompanhando juntos, o que nós vimos lá na geometria algébrica raiz, né, a geometria algébrica clássica, é que para cada conjunto algébrico afim é possível determinar uma K-álgebra dada pelo anel de coordenadas, tá, desse conjunto algébrico. E aí, quem é esse anel de coordenadas? Só para a gente lembrar.
Se isso aqui estiver dentro do espaço n-dimensional, isso aqui foi definido como o quociente do anel de polinômios em n indeterminadas pelo ideal associado a esse conjunto algébrico V, certo? E aí nós vimos que nós podíamos identificar também esse anel de coordenadas como anel das funções, como a K-álgebra das funções polinomiais definidas em V, certo? E além de nós obtermos uma forma de associar cada conjunto algébrico um objeto global algébrico associado a ele, a gente viu também que cada morfismo dessa categoria aqui, agora a gente pode usar essa terminologia, que lembra essa categoria dos conjuntos algébricos afins, os morfismos dela, como nós definimos na última aula, são os morfismos polinomiais entre dois conjuntos algébricos afins. Então, nós vimos também uma forma de associar a cada morfismo polinomial que são os morfismos dessa categoria, a um homomorfismo de K-álgebras, que a gente denotou assim, ó, por φ sustenido, e só que ele invertia a ordem, digamos, da seta, né? Aqui a seta sai de V para W, e aqui esse homomorfismo de K-álgebras, ele inverte a ordem dos termos, e esse morfismo era definido como? Ele pegava uma função polinomial definida em W e fazia f composta com a φ fixada aqui no início. Tá bom? Então, olha só. Lá nós vimos que, só recapitulando, que cada objeto dessa categoria pode ser levado a um objeto nessa categoria e que cada morfismo dessa categoria tem um seu naturalmente induzido nesses objetos aqui, tá vendo? Eu não peguei aqui simplesmente um morfismo polinomial e levei no homomorfismo de K-álgebras que não tem nada a ver com esses objetos aqui em cima. Observe que esse homomorfismo aqui que está sendo induzido aqui embaixo, ele está relacionado com os objetos aqui de cima, tá bom? Então, digamos que a associação entre objetos e entre morfismos estão interrelacionadas, certo? Eu tenho uma inter-relação entre eles. E lá no contexto anterior, digamos, na primeira temporada, nós vimos que essa forma de associar tinha algumas propriedades que até eu mencionei para vocês lá, mas sem ainda o cuidado técnico que naquele momento ainda não podia ter. Eu mencionei para vocês que essa forma de associação, eu mandava entre aspas lá, era uma forma de associação funtorial, ou seja, quando a gente pegava uma composição aqui, primeiro, a identidade, essa maneira de associar aqui, ó, fazia com que a identidade de qualquer conjunto algébrico nele mesmo fosse levado naturalmente, a gente viu isso, quando eu olhava para a identidade induzida, isso era exatamente a identidade do anel de coordenadas em questão. Tá bom? Então, essa forma de associar, aqui ficou em cima do evento aqui, né? K de V, K de V. Então, assim, essa maneira de associar, aqui eu estou sendo bem informal ainda, tá? Só estou relembrando o que a gente fez. Essa maneira de associar que nós vimos aqui em cima, de como que um morfismo polinomial induz um morfismo de K-álgebras, ela é de tal forma que cada morfismo identidade é levado na identidade aqui desse outro lado, ou seja, no conceito de identidade aqui nessa outra categoria, que no caso é uma função identidade entre os anéis de coordenadas. Tá bom? Então, digamos que essa associação que nós vimos tinha essa boa propriedade. E além dessa boa propriedade, uma outra propriedade que ele tinha, eu vou fazer na outra folha aqui para não ficar apertado, era o seguinte, ó. Se eu tivesse dois morfismos, V em W, depois de W, sei lá, no H, VWH morfismos, VWH conjuntos algébricos afins, tá? Conjuntos algébricos afins, e dois morfismos φ
e gama, aqui, vamos dizer assim, morfismos polinomiais. Tá? A gente viu que a composta, então eu posso considerar a composta de V para H, que é gama bola φ. E nós vimos que a composição, quando eu olho para, digamos aqui, ó, eu estou olhando para esse diagrama aqui do lado, deixa eu escrever aqui, ó. Aqui está a categoria dos conjuntos algébricos, então desse lado está a categoria dos conjuntos algébricos, e desse outro aqui está as das álgebras finitamente geradas, reduzidas. Tá? A gente viu que essa maneira de associar os morfismos, de como que um morfismo é levado no outro, ela respeita essa condição aqui, ó. Quando eu olho para o KH, KW e KV, que aqui agora eu tenho o gama, o induzido de gama, aqui eu tenho induzido de φ, o induzido de φ, e portanto eu tenho naturalmente a composição desses caras, φ sustenido composto com gama sustenido. Nós vimos que essa composição aqui que eu consigo naturalmente aqui do outro lado é igual a essa composição aqui, é igual ao induzido dessa composição aqui do outro lado, tá bom? E aí a gente chamou, mesmo sem rigor técnico ainda, a gente chamou essa propriedade aqui de propriedade funtorial, tá? E aí nós observamos isso lá naquele contexto. E aí, bom, observe então que essa forma de associar categorias que são a princípio diferentes, ela respeita algumas boas propriedades, tá bom? E aí, se a gente observar em outros contextos, tá? Fora aqui da geometria algébrica, a gente encontra coisas que são parecidas com essas, tá bom? Por exemplo, vou tentar fazer mais um exemplo para vocês aqui antes de definir o que é um funtor mesmo, tá? Então vamos só relembrar aqui, ó. Aqui eu tenho essa propriedade, deixa eu só chamar de propriedade 2 e propriedade 1 aqui, ó, que é a identidade elevada na identidade aqui, ó. Tá? Essas propriedades que eu chamei anteriormente de propriedades funtoriais. Então observe que nesse contexto a gente conseguiu esse morfismo induzido e essa maneira de associar um conjunto algébrico a uma álgebra, respeitando essas duas condições em cima dos morfismos especialmente, tá? Que envolvem os objetos envolvidos, tá bom? Então essas condições 1 e 2, elas não são independentes da associação entre os objetos, porque os morfismos ocorrem entre os objetos e os seus representantes ou seus correspondentes na outra categoria, tá? Vamos tentar dar um outro exemplo para ver se a gente encontra um padrão parecido com esse. Vamos pensar na categoria aqui agora dos espaços topológicos. Então, para mim, top. Vamos tentar pensar nesse exemplo aqui, ó. É a categoria dos espaços topológicos. Todos os espaços topológicos. Tá bom? E eu vou considerar a categoria dos espaços vetoriais sobre R. Então eu vou considerar aqui vet R como sendo a categoria dos espaços vetoriais sobre R, tá? Beleza? Eu quero ver se é possível encontrar alguma associação parecida entre essa categoria de espaços topológicos e essa aqui dos espaços vetoriais reais, né? Os famigerados espaços vetoriais reais. Então, olha só, vamos colocar top aqui de um lado, espaços topológicos, e vamos colocar aqui do outro lado os espaços vetoriais reais sobre R. Será que é possível encontrar para cada espaço topológico X, de forma natural, um espaço vetorial real associado a esse cara? Um exemplo comum quando você está estudando topologia é você olhar para esse conjunto aqui, ó, C de X, definido por todas as funções contínuas de X para R, tais que F é contínua.
tá? É possível mostrar que a estrutura de soma e produto que já existem naturalmente no conjunto dos números reais e, portanto, no espaço vetorial R em si mesmo, ele induz uma estrutura de espaço vetorial nesse conjunto aqui, tá? Até de R álgebra, tá? Não precisa nem ser espaço vetorial, mas vamos ficar no espaço vetorial para ficar em outra categoria, tá? Como é que você faz isso? A soma de funções é a soma usual de funções, tá? E como é que você multiplica uma função por um número real? Da forma mais natural possível. Você pega alfa f num x e multiplica o número real alfa vezes o número real f de x, tá? Portanto, c de x naturalmente tem uma estrutura de espaço vetorial, vamos dizer assim, canônica, induzida pela estrutura de espaço vetorial usual de R sobre ele mesmo, tá bom? E, bom, então temos uma maneira natural de descrever ou de associar para cada espaço topológico um espaço vetorial real, tá? Só que a gente também quer saber se é possível associar uma função contínua de x em y. Então aqui eu já estou assumindo, já que eu estou em top, que isso aqui é um morfismo, aqui em top. Então lembra, a categoria dos espaços topológicos, os morfismos aqui são as funções contínuas entre os espaços topológicos. E aqui nos espaços vetoriais reais, os morfismos são os homomorfismos de espaços vetoriais, ou melhor conhecidos como transformações lineares, tá? Será que é possível encontrar uma, sei lá, uma f sustenido, tá? Aqui eu vou chamar de c de f, entre c de x e c de y? Vamos fazer um rascunho aqui, ó. Eu quero ver se é possível associar. Eu quero estabelecer uma relação entre c de x e c de y usando uma f que sai de x em y, tá? Então eu preciso usar, naturalmente parece que vai ser razoável usar a composição, tá? Então se eu pegar uma f de x em y e uma função que sai de y em r e compor essas duas, eu vou ter uma função de x em r. Então parece que a maneira natural de fazer isso vai ser de maneira invertendo as setas também. Porque se eu pego uma função que sai de x para r e eu tenho uma função que sai de x para y, eu não tenho naturalmente como usar essas duas funções para obter uma terceira, tá? Se tem uma que sai de x em y e outra que sai de x para r, isso aqui, ou na verdade é isso aqui que eu precisaria, né? De y para r, a gente teria que verificar se existe uma função que faz esse diagrama comutar, enfim, e aí já não parece tão natural. Agora, se a gente pega o contrário, se a gente pega uma função que sai de y para r e essa daqui que está fixada sai de x para y, a composição me dá naturalmente alguém que vai estar em c de x. Então, nos parece natural definir uma função assim, ó, uma função contínua aqui. Aqui não tá legal, né? Eu usei um f aqui, esse f aqui de x para r. Deixa eu colocar, vamos colocar alfa aqui, tá? Porque senão, por razões psicológicas, não vai ficar legal não. Tá? Que alfa é contínua. Muda aí se você estiver copiando. Tá bom? Então, o conjunto é o mesmo. Eu só mudei a notação aqui por razões psicológicas. Então, se eu pegar uma beta aqui, que é uma função de y para r que é contínua, e olhar para beta bola f, beta composta com f, isso aqui está bem definido, porque se beta é contínua e f é contínua, a composta é contínua, certo? E não é difícil você mostrar que essa associação, que essa função aqui, que agora está bem definida, isso aqui é uma transformação linear, tá? Pela própria definição de soma e produto por escalar de funções. Ó, beta 1 mais beta 2 composta com f, por definição isso é beta 1 bola f mais beta 2 bola f, portanto isso preserva a soma. E da mesma forma você consegue verificar que preserva o produto. Então, de fato, isso daqui é uma transformação linear entre esses dois espaços vetoriais. Então, de fato, eu consegui partir de um objeto e associar um objeto aqui nessa categoria, e partir de um morfismo, associei um morfismo nessa outra categoria. Só que a gente gostaria de ver se essas duas condições que nós vimos aqui atrás ocorrem aqui também. E a gente vai ver que ocorre. Isso é fácil, eu deixo até para vocês como exercício. Ó. Quando eu pego, por exemplo, o C da identidade de X, para qualquer objeto X, ou seja, para qualquer espaço topológico,
o que nós vamos obter é essa função aqui, ó, que sai de... Já que a identidade de x é de x para x, isso aqui é de c de x para c de x, e que pega uma beta e leva em beta composto com a identidade de x. Mas aqui a identidade tem a propriedade de manter o beta, então isso aqui é igual ao beta. Então essa função leva o beta em beta. Então, portanto, isso implica aqui que c da identidade de x é igual à identidade de c de x. Tá? Então, essa primeira condição, ok, que nós vimos ocorrendo em comum com esse primeiro exemplo. E a outra condição também não é difícil de verificar. Não é difícil de verificar. A gente observa, por exemplo, que se eu tiver duas funções contínuas, de x para y, e depois de uma g de y para z, quem é c de f? A gente precisa verificar, ó, que c... Então, assim, isso aqui está em top, né? Quando eu olho para o diagrama correspondente lá nos espaços vetoriais reais, isso se torna o quê? Ó? Como ele inverte setas, é c de z, c de y, c de x. Aqui eu tenho c de g, aqui eu tenho c de f, e aqui, como aqui eu tenho a composta, eu tenho o g bola f, então aqui eu tenho o c de g bola f. A pergunta é se esse diagrama comuta, ou seja, se c de g bola f é igual a c de f composta com c de g. Tá? Para que a gente chame isso no futuro de um funtor, a gente vai querer que esse diagrama comute, tá bom? Então, como é que a gente verifica isso? Olha, quem é o c de g bola f numa beta qualquer, que está em c de z? Por definição, isso aqui é o... Vamos olhar a definição aqui, ó. Isso pega o beta e compõe beta com a função que está aqui dentro. Então, é beta composto com g bola f. Agora, isso tudo aqui é função, então vale a associatividade. Então, isso aqui é beta bola g, bola f, que por definição é c de f aplicado em beta bola g. Agora, beta bola g, por definição, é o c de g aplicado em beta, que por sua vez vai dar o c de f composto com c de g aplicado em beta. Tá bom? Então, a conclusão é que, de fato, esse diagrama aqui comuta. Ou, você pode usar assim, né? Então, de fato, c de g bola f é igual a c de f composta com c de g. Tá bom? Então, para nós, um funtor vai ser isso. Vai ser qualquer ponte, e aí eu explico o título, vai ser qualquer ponte feita entre duas categorias, nos parece a maneira natural de comparar duas categorias ou fazer com que duas categorias diferentes, a princípio diferentes, conversem entre si, tá? Estabeleça uma relação. Só que uma categoria ela é formada por objetos e morfismos. Então, se eu quero que uma categoria converse totalmente com uma outra categoria, é interessante que eu faça com que os objetos interajam, mas que eu também faça com que os seus morfismos também interajam entre si. Porque uma categoria não é só uma classe de objetos. É uma classe de objetos que eu inseri ali dentro uma regra de convivência onde eles conversam entre si através dos morfismos, tá bom? Então, eu acho que agora a gente tá de posse, pelo menos, da intuição necessária para definir o que é um funtor, tá bom? Nós vamos ver que esses dois exemplos que nós demos aqui é o que nós vamos chamar de funtor contravariante. Porque nos morfismos, observe que a ordem entre os objetos foi alterada, tá bom? Mas também existem uns funtores covariantes, eu acho que nós vamos dar exemplo deles aqui hoje, em que a ordem entre os objetos no morfismo não é alterada, tá bom? Então, essencialmente tem dois tipos de funtor, tá? Mas a ideia é a mesma. A diferença é que, dependendo de como que os morfismos se relacionam, pode haver essa palavra mantenência não existe, né? Então, nós podemos manter a ordem entre os objetos, ou eventualmente, dependendo da natureza dos objetos, para que a função fique bem definida, a gente tem que alterar essa ordem, tá bom? Mas, enfim, mas o espírito é o mesmo. A filosofia do funtor covariante e do contravariante é o mesmo, tá? É você associar objeto a objeto
Isso não muda, independente de ser covariante ou contravariante. E associar morfismo a morfismo. O que pode acontecer é inverter a ordem entre os objetos, mas a essência é a mesma, tá bom? Então, assim, praticamente todo teorema que você prova para funtor covariante vale também para funtor contravariante, fazendo as adaptações necessárias, tá bom? Então, como a gente enxergou a contravariância primeiro, eu vou definir o que é um funtor contravariante primeiro. Depois a gente define o que é um funtor covariante, tá? Então, definição. Então, vou fazer uma definição geral agora. Vou pegar duas categorias quaisquer, sejam C e D, duas categorias quaisquer, tá? Que eu não sei quem são agora, tá bom? É comum denotar categorias com caligráfico, tá? Essa letra bonitinha aqui, beleza? Então, olha só. Um funtor, eu não vou definir os dois separados não. No livro eu separei as duas definições, mas aqui eu vou tentar ser mais objetivo. Ó, nós dizemos, e aí na hora que falar de contravariância ou covariante, aí eu distingo os dois para vocês, tá? Então dizemos que, ó, um funtor, que em geral a gente vai denotar por um Fzinho bonitinho assim, consiste em uma aplicação que, primeiro, associa cada objeto X em C a um único, tá? É como se fosse uma função, né? Então, nessa lei de associação. Só não dá para falar que é função porque os objetos de uma categoria, isso não necessariamente é um conjunto, tá? Isso é uma classe. Então, não vamos usar essa terminologia de função para funtor. É um funtor. Tá? Então, um funtor, f de C em D, associa, primeiro, cada objeto de C a um único objeto que a gente vai denotar de F por F de X, objeto na categoria D. Beleza? E aí, só que, como eu falei para vocês, não é só associação entre os objetos. Eu preciso também de associar morfismos. Então, o item 2 vai nos dizer sobre ele associar um morfismo de uma categoria até na outra. Então, para quaisquer objetos x e y na categoria C, e ele associa para quaisquer objetos x, y em C, esse funtor associa cada morfismo f de x em y em C, tá bom? Então esse f de x, isso aqui não precisa ser uma função, essa fzinha, tá? É um morfismo nessa categoria, ou seja, é um elemento naquele conjunto que eu sei que existe por definição de categoria, que nos diz que é o conjunto dos morfismos de x em y. E aí cada elemento desse mor c x y, que nós definimos na última aula, a gente denota dessa forma por razões psicológicas, porque ajuda a gente a entender ou a torna isso mais familiar com coisas que a gente já conhece, tá bom? Mas não necessariamente isso aqui precisa ser uma função, é um morfismo nessa categoria, tá bom? Isso então associa cada morfismo f de x e y a um único morfismo, e aqui eu vou distinguir quando é covariante e quando não é. Então, quando for covariante, ele vai manter a ordem, assim, ó. Então, caso covariante, ele mantém a ordem. Tá? Então, se f sai de x para y, o f de f sai de f de x para f de y. Então, isso aqui é o caso covariante. Vamos colocar aqui, ó, entre parênteses, covariante, se for covariante. E aí, então, você vai se referir a esse f como um funtor covariante. Ou f de f, f de y em f de x. Isso aqui é no caso contravariante. Tá? Ele é um ou outro, tá bom?
Um funtor, se ele for contravariante, ele vai ser contravariante para qualquer par de objetos, tá bom? Então, é só para a gente não escrever tudo de novo aqui, tá? Então, ou contravariante, tá? Então, o fato é que ele associa um único morfismo lá na categoria D, tá? Dois passos em D. Só que a gente vai precisar de, a gente vai pedir algumas regras básicas de convivência, tá? Que foram as regras que a gente percebeu que os dois exemplos anteriores satisfaziam, tá? De modo que as seguintes condições são satisfeitas. Então, a primeira condição, que eu chamei de A, é que quando eu pegar o funtor F e aplicar na identidade de qualquer objeto na categoria C, isso aqui tem que ser o morfismo identidade do objeto F de X na categoria D, tá bom? Que foi uma propriedade que nós observamos que era satisfeita em ambos os exemplos anteriores, tá? Então isso aqui precisa acontecer. E o item B era aquela segunda propriedade. Então, para quaisquer trinca de objetos x, y e z, objetos na categoria C, e morfismos, e f de x em y, e g de y em z, morfismos em C, tá bom? Na categoria C, devemos ter que se eu pegar F e compor com G bola E, se eu aplicar F e aplicar nessa composição, isso tem que ser igual a F de G composto com F de F, tá bom? E isso aqui no caso covariante, se o funtor for covariante. Então nós vamos dizer que o funtor é covariante quando isso aqui ocorre sempre, e nós vamos dizer que ele é contravariante, que foram os dois casos anteriores, quando ele inverte a ordem das setas. Isso aqui é o caso contravariante, ou seja, nós vamos dizer que o funtor é contravariante quando essa condição aqui for satisfeita, tá? Quando essa condição for satisfeita para todo f e g, ele é covariante. Quando essa condição que for satisfeita para todo f e g, ele é contravariante, tá bom? Então, você pode ter você tem duas naturezas de funtores, os covariantes e os contravariantes, beleza? Ótimo. E aí, nós vimos que os dois exemplos anteriores, o que nós vimos eram funtores contravariantes. Então, a gente pode voltar neles rapidinho e falar para vocês, ó. Agora, a gente pode usar essa linguagem para nos referir a ele. Então, a aplicação. O anel de coordenadas pode ser visto como um funtor agora, certo? A aplicação, que eu vou chamar de um Azinho bonitinho assim, que pega a categoria dos conjuntos algébricos sobre o corpo K e leva na categoria das álgebras finitamente geradas reduzidas, que associa cada conjunto algébrico V. Isso aqui é uma maneira de definir funtor, tá? É igual função, no sentido de notação. Você diz o que ele faz nos objetos, depois diz o que faz nos morfismos, tá? Então, essa aplicação que associa a cada conjunto algébrico V o seu anel de coordenadas e depois a cada vou usar a notação que a gente usava antes, a cada morfismo polinomial φ de V em W ao homomorfismo de K álgebras induzido, isso aqui é um funtor, então. É um funtor contravariante. Tá? Chamado classicamente de funtor anel de coordenadas. Olha que legal. Então, o anel de coordenadas pode ser visto como um funtor. Beleza? O outro exemplo que nós vimos, acho que não vai caber aqui. Eu acho que vou tentar fazer caber. O outro exemplo que nós vimos antes de definir foi isso daqui, ó.
Então, eu vou chamar de C, porque a gente usou essa notação anteriormente. A aplicação C, que sai da categoria dos espaços topológicos e vai na categoria dos espaços vetoriais reais, que associa cada espaço topológico ao conjunto das funções contínuas de x em R. Só relembrar aqui. Faz que f é contínua. Escrever assim, ó, contínua. Quem disse que a gente tem que manter tudo horizontalmente, né? Que não precisa se prender, a gente não precisa se amarrar nisso. Eu usei f de novo, né? Então eu uso alfa aqui agora. Alfa de x em y é elevado em c de alfa. Ele inverte setas, né? C de y para c de x. Isso aqui é um funtor. E aí esse c de alfa é o mesmo do exemplo anterior, tá? Só para caber aqui, bonitinho. Isso aqui também é um funtor contravariante. Beleza? Ótimo. Um exemplo que a gente tem para qualquer categoria é o funtor identidade, tá? Assim como um objeto numa categoria tem um morfismo identidade, facilmente a gente encontra, a gente descreve o que é o funtor identidade numa categoria fixada. Então, se eu tiver, esse aqui é um exemplo do funtor identidade. Se eu tiver uma categoria qualquer, eu posso definir um funtor assim, ó. Considere a aplicação que não faz nada, a aplicação preguiçosa, que eu hipocritamente vou denotar por IDC, que vai da categoria C na categoria C, que leva um objeto na categoria X, que leva um objeto X na categoria C, adivinha quem? Nele mesmo, e pega um morfismo nessa categoria e leva, adivinha quem? Nesse mesmo morfismo. Isso aqui é um funtor covariante, tá? Vou deixar como exercício para vocês mostrarem isso, tá bom? Vocês vão perceber quando vocês tentarem mostrar isso, vai ser uma coisa tão trivial que vocês vão se irritar profundamente comigo, meramente pelo fato de eu ter deixado isso aqui para vocês como exercício. Beleza? Mas isso aqui é chamado funtor identidade. Então, um primeiro exemplo de funtor covariante, né? Não teve muita graça isso daqui não, mas é um funtor covariante, ninguém pode negar. Ele não inverte a ordem das setas nos morfismos. Chamado funtor identidade em C. Tá? Mas é um funtor que, por mais que seja simples, ele vai cumprir um papel importante mais à frente quando a gente definir isomorfismo de categorias, equivalência de categorias, enfim. Então, a gente precisa desse camaradinho aí, tá bom? Chamada funtor identidade em C. Ótimo. Hoje a gente vai dar vários exemplos, tá? A localização, olha isso, a localização pode ser vista como um funtor. Como é que nós vamos fazer isso? Localização. Vamos pensar direitinho. Deixa eu colocar em parênteses aqui para dizer o que a gente vai fazer. Olha a localização aparecendo. Então eu vou fixar um anel, sejam A um anel. Eu vou escrever comutativo com a unidade, mas não precisava. Eu me nego a trabalhar com anéis não comutativos. Tô brincando, tá, gente? A álgebra não comutativa é muito importante. Como eu não trabalho com ela, eu fico zoando ela. Mas sempre que a gente zoa alguma coisa, na verdade é uma manifestação da nossa incompetência, tá? No caso, a minha incompetência. Então, se eu tiver um anel comutativo com unidade, e vou fixar um subconjunto multiplicativo dele. E S, um subconjunto multiplicativo. Certo? Ou seja, ele contém a unidade do anel. Não tem o zero, tá? Não estou permitindo que o zero esteja, porque senão aí é zona, a localização não tem nada, não tem graça, só vai ter o zero, então não tem graça. E ele é fechado para multiplicação do anel,
tá bom? Beleza. E aí eu só vou lembrar para vocês como que você localiza um módulo por S, tá? E eu já mostrei como que localiza um anel e um módulo a gente localiza assim, ó. Suponha, então lembre-se aqui, para quem já viu, para quem não viu, não lembra não, aprende agora. Lembre-se que se M é um amódulo, na aula de localização eu dei mais ou menos a ideia, mas não entrei em detalhes não. A localização de M por S é o conjunto, que vai ser um módulo também, no fim das contas, que a gente denota assim, ó, S é menos um M, é o conjunto das frações U sobre S, onde o U pertence a M e o S pertence a S, onde essas frações são relações de equivalência, tá? Onde U sobre S é a classe de equivalência, que satisfaz eu esqueci de falar de qual par, né? U sobre S é a classe de equivalência, deixa eu riscar aqui, ó. É a classe de equivalência do par US, que está no cartesiano de M com S, e satisfaz, dada pela relação, que é uma relação de equivalência, vocês podem provar isso, dada pela relação de equivalência. Aí eu vou ter que ir para outra folha, não vai ter jeito. Opa, acabou as folhinhas do ímpar. Obrigado, ímpar. Beijo. Pronto, acabou as folhinhas do ímpar. Essa aqui é tenso, né? Fica muito escuro para escrever, ó. Não dá, né? Fica muito ruim. Então vamos voltar para as nossas folhinhas A4 Chamex mesmo. A pena, tava bonitinho nas folhinhas do ímpar. Vamos ver aqui. Eu terminei falando, bom, dada pela relação de equivalência é a seguinte, ó, a gente disse que duas frações são iguais, ou que os dois pares US e VT são relacionados, ou seja, por essa relação de equivalência, se existir um C em S, tal que é o lance da multiplicação cruzada, tá? Esse C tem que satisfazer o seguinte, ó, TU menos SV tem que ser o zero aqui, só que o zero do módulo, tá bom? O zero no módulo M. Beleza? Então, e aí assim, dessa forma, é fácil, assim, S a menos 1M admite uma estrutura canônica de S a menos 1 a módulo. Beleza? Você soma aqui como você soma frações mesmo, tá? Vamos relembrar aqui. Isso aqui, a rigor, você tem que provar que está bem definido, ó. Então, como é que é a soma desse camaradinha? Você pega U sobre S aqui e V sobre T e leva aqui, ó, TU, multiplica cruzado, e soma. TU mais SV sobre o produto dos dois aqui, ó, ST. S é multiplicativo, então isso aqui, a princípio, está bem definido no sentido de pertencer aqui, ó. Aí você tem que provar que essas operações não dependem dos representantes. E o produto, como S a menos 1 a módulo, você faz assim, ó. Esse é o anel, esse aqui é o candidato a S a menos 1 a módulo. E como é que você faz? A sobre S aqui e U sobre T. Como é que você multiplica esses dois camaradas? Do jeito mais natural possível. A está em A, U está em M. M é um amódulo. Então aqui em cima você bota o A, U. AU. Não cachorro não. Nossa Deus. E aqui embaixo você pega ST. S está em S, T está em S. S é fechado para multiplicação. Então isso aqui está bem definido a princípio como elemento daqui, mas você precisa verificar que isso aqui está bem definido no sentido de não depender dos representantes de classe, tá? Façam esses exercícios aí que são fáceis, não são difíceis, tá bom? E aí, uma outra coisa que a gente vê também é que cada homomorfismo de amódulos induz homomorfismos de S a menos 1 amódulos, tá? Observe também que cada homomorfismo
homomorfismo de amódulos, que eu vou chamar aqui um cara qualquer de F, que vai de M em N, ou seja, isso aqui está na categoria dos módulos sobre A. Então, é um morfismo de amódulos, então M e N são amódulos e F preserva as operações desses caras. Tá? Ele induz, cada homomorfismo desse induz, de maneira canônica, induz um homomorfismo, muito bonitinho isso aqui, induz um homomorfismo de S a menos 1 amódulos dados por... Eu, de propósito, de maneira hipócrita, vou denotar esse homomorfismo induzido como S a menos 1 F, que sai do S a menos 1 M e vai no S a menos 1 N. E como é que é a lei de formação desse camarada? Você pega uma fração aqui, U sobre S, então U está em M e S está em S, e você leva como? Qual é a maneira mais natural de fazer isso, gente? Se eu quero usar F. Ó, U está em M, M, eu sei como levar um cara de M em N, que é o que eu preciso, via F. Então eu vou aplicar F de U. F de U está em N. E eu tenho que aplicar agora eu preciso de alguém que está em S aqui, tá? Bom, eu vou botar o próprio S aqui. Não faz sentido eu aplicar F de S, tá? Não faz o menor sentido eu fazer isso daqui, porque F está definido em M. O S está no Szão, que é um subconjunto de A. E A não é um subconjunto de M a princípio, tá bom? Então, não faz sentido eu colocar F de S aqui. O mais natural é repetir esse Szinho aqui mesmo, tá bom? Isso daqui é um homomorfismo de S a menos 1 a módulos. É claro, aqui você precisa verificar que isso aqui não depende do representante de classe, mas eu deixo isso para vocês provarem, tá bom? E com essa construção, com essa maneira de induzir para cada homomorfismo de amódulos um homomorfismo de S a menos 1 amódulos, a localização pode ser vista como um funtor. Dessa forma aqui, ó. Logo, é fácil provar. Eu deixo para vocês como exercício que a aplicação que eu vou chamar só agora de S a menos 1. Não é inversa de S não, tá? É porque eu estou localizando por S. Que sai da categoria dos módulos sobre A. Tá? Lembra que a gente usou essa anotação. E vai na categoria dos módulos sobre esse anel aqui, S a menos 1 de A. Que pega um módulo M e leva na localização dele via S. E pega um homomorfismo de amódulos e leva nesse homomorfismo aqui de S a menos 1 amódulos. Isso aqui é um funtor covariante. Tá bom? Então, o que você precisa mostrar aqui? Você precisa mostrar que o S a menos 1 da identidade de um módulo M qualquer é igual à identidade de S a menos 1M. É muito fácil provar isso. E 2, você precisa mostrar que o S a menos 1 de G bola F, onde F sai de M para N, o G sai de um N para um P, isso é igual à composição do S a menos 1G com o S a menos 1F. Tá? Então, provem essas duas coisas aqui. Tá? Tá bem resumido aqui, mas provem essas duas coisas. É muito fácil. Tá? Vocês vão querer me bater depois de provarem, porque realmente é muito simples provar isso. Beleza? Então, olha que legal. A localização pode ser vista como um funtor. E eu não poderia deixar de falar para vocês também que o nosso amado, idolatrado, salve, salve, produto tensorial é um funtor também. Tá? Isso eu não poderia deixar de falar. Tome água. Produto tensorial. Essa oitava maravilha da natureza também é um funtor. Esse livro tá me atrapalhando aqui. Isso. Deixa eu ver se não modificou na tela aqui, porque às vezes fica torto. Me dá agonia quando fica torto. Acho que não tá torto não. Produto tensorial. Então, para a gente começar, eu vou fixar um anel comutativo e um módulo, tá? Agora eu preciso de fixar duas coisas. Então, seja
Vou usar uma notaçãozinha diferente aqui para oxigenar o cérebro. Seja R um anel comutativo com unidade. Seja R um anel comutativo com unidade. E M um R módulo. Então estou fixando duas coisas, tá? Estou fixando um anel e estou fixando um anel. Fixando um anel e fixando um R módulo, tá bom? E aí eu vou mandar uma frase aqui que ela é digna de demonstração, e se vocês quiserem tentar provar usando lá, olha para a aula que a gente falou sobre produto tensorial lá na primeira temporada, na temporada de geometria algébrica raiz, eu fiz uma aula só sobre produto tensorial. Então lá vocês vão recapitular o que é essa propriedade universal aqui que eu estou falando. A propriedade universal do produto tensorial garante o seguinte, ó. A propriedade universal do produto tensorial garante, não é difícil não, tá, gente? Eu juro pra vocês. Garante que, eu só não vou fazer porque senão a gente perderia muito tempo e em vez de dar vários exemplos, eu daria só um exemplo só para fazer todas essas contas, tá? Então, para a gente ter uma aula mais dinâmica, vendo vários exemplos, a gente divide o trabalho, tá? Eu faço um pouquinho, vocês fazem um pouquinho. Mas, de novo, se tiver alguma dúvida, usa o Twitter, só me seguir lá, por mensagem, pode mandar mensagem, pode deixar nos comentários a dúvida também, tá bom? Que eu dou um jeito de responder, e se eu não conseguir responder nos comentários, me passa seu e-mail que a gente tenta, sei lá, fazer um vídeo bônus, ou eu mando uma ideia para o PDF mesmo, enfim, tá? Vocês já conhecem, já sabem aí os meus canais. Na capa do meu canal lá tem o meu Twitter, então se você quiser me seguir lá para mandar mensagem, fica à vontade. Então a propriedade universal do produto tensorial garante que para qualquer homomorfismo de R módulos, que eu vou chamar aqui de F de N para N', tá? Porque o M está fixado, então eu não vou usar o M mais para nada. Vou usar ele só só como elemento fixado, mas não vou usar ele como variável, senão confunde tudo. Então, para cada homomorfismo de 2 R módulos, existe um único homomorfismo de R módulos e nós vamos denotar assim, ó, como identidade M tensorial por RF, que sai do tensorial de M com N e vai no tensorial de M com N', tá bom? Que satisfaz essa relação aqui, ó. Que satisfaz essa relação aqui, ó. Esse homomorfismo de módulos, IDM tensorial RF, aplicado em qualquer elemento básico desse produto tensorial, que pode ser descrito assim, certo? Isso é a mesma coisa que eu aplicar a identidade em U, então aqui se mantém o U, e aplicar o F em V. Observe que isso aqui sai desse produto tensorial e vai nesse, então o M aqui é mantido, o U, ou seja, o elemento U é mantido pela identidade, e o F age só no segundo termo, digamos assim, tá? Beleza? Isso daqui vale para todos U em M e V pertencente a N, tá bom? Então observe o seguinte, cada homomorfismo entre N e N' é induzido a um homomorfismo aqui, ó, de M tensorial N com M tensorial N' e manteve-se a ordem, tá bom? Então, nessas condições, é fácil verificar, e é assim que a gente enxerga o produto tensorial com um módulo e um anel fixado, como funtor, é fácil verificar que essa aplicação aqui, ó, que a gente vai denotar assim, esse funtor, ó, M
tensorial por R, e aqui a gente deixa em aberto, tá? Porque aqui que a gente tá, é como se isso daqui aplicado em N fosse colocar o N aqui dentro, certo? E no N' também, tá? Então a gente denota esse funtor assim, e é um funtor que sai da categoria dos R módulos e leva nessa mesma categoria, tá? Não tem problema, a gente pode ter um funtor de uma categoria nela mesma, sem problema nenhum. Esse aqui vai ser um exemplo, tá? E ele faz o quê? Ele pega um módulo N arbitrário e tensoriza à esquerda por esse módulo M fixado. Por esse cara fixado, tá bom? E a gente pega um homomorfismo qualquer de R módulos e leva nesse homomorfismo aqui induzido. Identidade M, que é o fixado, e aqui tensorizado por F, que sai do M tensorial N e leva em M tensorial N', tá bom? Então é fácil verificar que isso daqui é um funtor, e observe que a ordem está sendo mantida, tá vendo? O N está levado aqui, e aí quando eu pego o N para o N', aqui é a imagem do N por esse funtor e a imagem do N'. Então, digamos que a ordem foi mantida, então isso quer dizer que é um funtor covariante. Ele mantém a ordem dos morfismos, tá? Entre os objetos. Beleza? Façam esse exercício também, tá? O que vocês precisam provar? Ó, que isso daqui, esse funtor aplicado na identidade de N, isso aqui é a identidade do M tensorial com N para todo N pertencente aos objetos dessa categoria, ou seja, para todo módulo, para todo R módulo, tá? E você precisa verificar basicamente que se você compuser isso daqui, ó, IDM tensorial, sei lá, um G bola F, onde o F sai do N' e o G sai do N' para N duas linhas, por exemplo, isso daqui tem que ser igual a esse morfismo composto com esse morfismo aqui. E aí vocês vão ver que é muito fácil provar isso, tá? Por causa dessa propriedade. Aí vocês usam essa propriedade aqui para mostrar tanto essa condição quanto essa daqui, tá bom? Beleza? Aqui ficou meio... não tá errado não, né? Mas ficou um pouco muito criptografado. Você tem isso daqui, ó. Na verdade é isso daqui, ó. IDM tensorial com IDN, tá? Então é isso que você precisa mostrar. Que IDM tensorial IDN é a identidade do tensorial entre os caras para todo N, para todo R módulo, né? Essa igualdade aqui fica mais simples de você verificar, porque isso daqui aplicado em DN é isso daqui por definição. Aí isso daqui aplicado, verificar que isso é igual a isso, aí você usa essa propriedade aqui, tá? Que o tensorial de morfismos propriamente dito é satisfeito, tá? E esse então assim, o produto tensorial, quando eu tenho um anel e um módulo sobre esse anel fixado, ele é um funtor covariante, tá? E quando você vai definir a noção de módulo flat, por exemplo, um módulo plano, esse funtor aqui tem uma importância muito grande, porque você diz que um R módulo é flat, por exemplo, quando esse funtor aqui é um funtor exato. E dizer que um funtor é exato é um funtor que preserva sequências exatas, tá bom? E aí, no fim das contas, você verifica, na verdade, que um funtor é exato, esse funtor é exato se somente se, para toda F homomorfismo injetivo de módulos, esse homomorfismo aqui, que é a imagem desse funtor, isso aqui se mantém injetivo, tá? Então, toda vez esse funtor é exato, uma maneira de você, não é simplificar, mas pelo menos caracterizar que ele é exato, é você mostrar que se para todo F homomorfismo de R módulos injetivo aqui, a imagem dele foi injetiva, tá? Porque na verdade você sempre consegue mostrar que ele é exato à direita, tá? Que você pega uma sequência quase curta, uma sequência exata quase curta, mas que não tem um zero na esquerda a princípio. Digamos que ele já mantém sobrejetividade. Esse cara sempre preserva sobrejetividade. A dúvida é se ele preserva a injetividade, tá? A noção de ser módulo flat ou módulo plano é preservar injetividade, preservar homomorfismos injetivos. Isso nem sempre acontece,
tá? E aí esses módulos flat, eles têm uma grande importância tanto em álgebra computativa, quanto mesmo em geometria algébrica em alguns contextos, tá? Mais avançados, tá bom? Então, por isso que eu quis trazer esse exemplo aqui para vocês, tá? É bem interessante que a gente tenha esses exemplos em mente, tá bom? E aí uma primeira proposição que a gente pode provar digamos, definir a noção de composição de funtores, tá bom? Vai ser interessante a gente trabalhar com a composição de funtores em algum momento, então, em vários momentos, na verdade. Então, é uma proposição que, na verdade, no meio dela tem uma definição. E aí, o que essa proposição diz? Ó, sejam C, D e E categorias e suponham que eu tenha e sejam F de C em D e G de D em E funtores. Tá? E aí eu vou definir essa aplicação aqui, ó. Defina a composição de F com G do jeito mais natural possível. Essa aplicação aqui, ó, a aplicação que associa, vamos lá, eu vou denotar obviamente dessa forma, tá? Não tem porquê a gente usar outra notação senão essa, que pega, então vai sair da categoria C e vai na categoria E, e ela vai fazer o quê? Ela vai pegar um objeto X aqui, e olha só, eu quero um objeto em E, então se eu tenho um objeto X em C, o funtor F me ajuda a levar esse objeto num objeto em D, então o F de X pertence a D. Só que se o objeto X pertence a D, usando o G, eu levo esse objeto lá em E. Tá? Então eu pego o G e aplico nesse camarada. Então isso agora é um objeto em E por definição. E esse morfismo, um morfismo F aqui, que sai, sei lá, que é um morfismo entre dois objetos, eu vou levar em quem? Ó? F é um morfismo em C. Se eu aplicar Fzão nele, vira um morfismo em D. E se eu aplicar G nele, isso vira um morfismo em E. Tá? Então, isso aqui, definindo essa aplicação dessa forma, a gente consegue mostrar que G bola F é um funtor. E mais precisamente, porque aí a gente tem que verificar o que acontece se cada um deles, se um for contravariante e o outro covariante, o que acontece? Vamos lá. Então, vou mandar aqui um mais precisamente. Vou explicar o que acontece em cada caso. Tem 4 casos possíveis aqui, ó. Se F e G são funtores covariantes, se ambos mantêm as setas, então se F e G são covariantes, então esse funtor composição é covariante. Tá bom? Razoável, né? Se os dois não mudam a ordem, é de se esperar realmente que a composta não mude a ordem. Ó, se F é covariante, e G é contravariante, então a composta é contravariante, tá? É como se o covariante fosse par e o contravariante fosse ímpar e a composta fosse o produto, tá? Então, o produto de uma coisa par com ímpar dá ímpar. Nada a ver isso aí que eu falei, porque lá na frente... por favor, ignorem sumariamente o que eu falei, tá? A analogia correta é como se o covariante fosse positivo e o contravariante negativo, tá? Então, o produto de dois positivos é positivo, enfim. A analogia correta é essa. Esqueçam, pelo amor de Deus, que eu falei do ímpar.
Ou não, né? Talvez ainda esteja certo. Agora que eu parei para pensar direitinho. Dane-se isso. Então, G bola F é contravariante. C, agora o contrário. Se F é contravariante e G é covariante, então G bola F é contravariante. Ou seja, inverteu uma vez só. Então, no final das contas, inverte mesmo. Tá? E o último caso é se os dois forem contravariantes. Então, se F e G são contravariantes, você vai inverter a ordem duas vezes e no fim das contas você vai voltar para a ordem original. Então, quando você compõe duas coisas contravariantes, quando você compõe duas coisas contravariantes, o resultado é covariante. Se F e G são contravariantes, então G composto com F é covariante. Covariante. Beleza? E é fácil provar isso aqui, tá? É muito fácil provar isso daqui. Vocês vão ver. Vamos demonstrar... bom, se eu quero mostrar que G bola F é um funtor, ele já está bem definido, tá? Da forma como a gente apresentou, claramente ele está bem definido. De fato, isso aqui é um objeto na categoria E, e de fato, se eu pego um morfismo aqui, isso aqui é um morfismo em E, porque F e G estão bem definidos. A gente tem que ter cuidado agora só com a ordem das setas, o que acontece. Tá bom? Observe que a propriedade funtorial de levar a identidade na identidade, isso independe de ser contravariante ou covariante, tá? Então, a gente pode resolver esse problema sem fazer hipótese sobre isso. Então, olha só. Se eu pegar um objeto qualquer, para qualquer... Então, eu tenho que mostrar a primeira condição, né? Então, para qualquer objeto x na categoria C, observe o seguinte, ó. Quem é essa aplicação aqui no morfismo identidade de x? Bom, isso por definição é G do F da identidade de x. Aí, F da identidade, eu vou usar que F é um funtor. Independente de ser contravariante ou covariante, ele leva a identidade na identidade. Então, isso aqui é G da identidade de F de x. Certo? Agora, G também é um funtor. Então, e F de x é um objeto em D. Então, ele leva a identidade na identidade em E. Então, isso aqui vai ser a identidade do G aplicado no objeto F de x. Só que aqui embaixo, por definição, isso é o objeto G bola F de x. Então, G bola F na identidade é a identidade do G bola F. Tá? Então, essa é a primeira condição que precisa verificar para um funtor e ela é satisfeita. Tá? Para a segunda condição, aí sim a gente precisa verificar, a gente vai analisar cada caso ó, de covariância e contravariância, tá? Então, vamos lá. Segunda condição. Para provar a segunda condição, eu preciso de 3 potenciais objetos e de 2 morfismos entre eles. Tá bom? Então, peguei 3 objetos e 2 morfismos na categoria C. E aí, agora sim, a gente vai ter que verificar item por item. No item A, a gente está assumindo que G e F são covariantes. Então, aqui, ó, F e G covariantes. Então, tá. Então, o que acontece nesse caso? G bola F de G bola F, certo? Eu preciso calcular isso aqui. Para saber se uma coisa é funtor, eu tenho que pegar esse candidato a funtor, aplicar na composição e ver se isso é a composta de cada um desses caras, tá? Vamos ver o que acontece. Isso, por definição, é G do F de G bola F, certo? G bola F. Agora, F é um funtor covariante, então aqui dentro
Isso aqui, como F é covariante, isso é F de G, composto com F de F. E como G é covariante, ele mantém a ordem. Então, vai ser o G do F de G, composto com o G do F do F. Tá? Agora, isso aqui está me dizendo, então, que isso é igual a G bola F do G, composto com o G bola F do F. Manteve a ordem. Tá? Então, isso prova que G bola F é covariante. Logo, G bola F é um funtor covariante. Tá bom? Vamos fazer só mais um item aqui, o B. Tá? No B, o F é covariante e G é contravariante. Então, nesse caso, o G bola F do G bola F, isso é G de F do Gzinho bola Fzinho. O F é covariante, então isso é Gzinho de F de G, composto com F de F. Só que o G é contravariante, então isso vai ser o G daqui, G do F de F, composto com G do F de G. Isso aqui, então, é G, por definição, é G bola F no F, composto com G bola F no G. Então, esse cara na composição é igual à composta dos dois, só que com a ordem invertida, tá? Então, a conclusão aqui é que G bola F, de fato, é um funtor contravariante. Tá bom? E aí, pessoal, os itens C e D eu deixo para vocês como exercício, tá? Vocês vão ver que é a mesma coisa. É só você verificar, ter o cuidado em cada passo de analisar quem é contravariante, quem é covariante e aplicar direitinho, tá bom? Então faça aí o item C e o item D como exercício. Tá bom, gente? Então, isso fecha o estudo... Não fecha o estudo sobre funtores, mas fecha uma primeira abordagem de funtores. Eu queria dar bastante exemplos hoje, definir e provar essa última proposição, que vai ser importante no futuro, a gente compor, nós sermos capazes de compor funtores, porque na próxima aula a gente vai falar de isomorfismos de categorias, então a gente quer saber quando que duas categorias são isomorfas, e também vamos falar de equivalência de categorias. Não sei se vai ser na próxima aula equivalência de categorias, mas a gente vai ver, por exemplo, que aquele funtor anel de coordenadas, ele vai ser um exemplo de equivalência de categorias, tá? Enfim, então a aula era mais ou menos isso hoje. A gente vai continuar nessa pegada aí por um bom tempo, trabalhando em cima desses conceitos em teoria de categorias. E é isso, eu estou me divertindo muito, adoro trabalhar com teoria de categorias, é lindo demais essas coisas. E vai ficar cada vez mais bonito, vocês vão ver isso, tá bom? Espero que vocês estejam gostando. E se você conhecer alguém que tem interesse em aprender um pouquinho sobre categorias, essa parte inicial, por favor, divulgue a aula aí, tá bom? Eu não vou ganhar um centavo com isso, tá, gente? Não é dinheiro que eu quero ganhar. Mas eu acho interessante a gente poder ter um material que a gente consiga ouvir outra aula, enfim, ter uma outra abordagem. Acho que quanto mais abordagens a gente consegue ter acesso de um mesmo assunto, nos enriquece a respeito desse assunto, tá bom? E eu humildemente gostaria de contribuir com vocês nesse sentido, tá ótimo? Então, que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tá bom? E até a próxima aula. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.